Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Hoje comigo, Débora Bergamasco, com o empresário Leonardo Bortoleto e o comentarista José Eduardo Cardoso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra um ex-secretário do governo do Maranhão, Raimundo Cotrim, além de um advogado. Cotrim é apontado como a fonte do jornalista Luiz Pablo em reportagens feitas contra o ministro Flávio Dino. Essa apuração é do analista da CNN, Caio Junqueira. A decisão de Moraes foi expedida em atendimento a uma denúncia formulada por Dino. A informação foi confirmada à CNN Brasil pelo advogado de Cotrim e pela assessoria do STF, que acrescentou que a medida foi pedida pela Polícia Federal e que teve aval da Procuradoria-Geral da República. O jornalista Luiz Pablo havia sido alvo de busca e apreensão em março, depois de fazer reportagens denunciando um suposto uso irregular de carros oficiais pelo ministro Dino e seus familiares. Cotrim é delegado aposentado da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão e ex-deputado estadual, além de adversário político de Dino. O ex-secretário está preso sob a acusação de obstruir uma investigação de homicídio. Ele nega a acusação. A CNN Brasil procurou oficialmente o STF e aguarda uma posição sobre o assunto. Aliados de Dino afirmaram que as reportagens tratam de um veículo particular de Dino, não de carros oficiais, e que o jornalista cobraria R$100 mil para publicar reportagens. Luiz Pablo negou as acusações. Então agora nós vamos ao debate. Muito boa noite a vocês. Começando pelo Cardoso. Investigar fonte jornalística fere a Constituição? Olá, Débora, olá, Bortoleto. Investigar fonte de jornalista não fere absolutamente nada à Constituição. O que tem garantias constitucionais é o jornalista que tem a garantia do sigilo da fonte. Porque senão seria muito simples, né? Quer dizer, eu quero me proteger de uma investigação, eu passo uma informação para o jornalista e estou resguardado? Não, isso não é um absurdo. A garantia constitucional que é dada é para o jornalista. Enquanto jornalista, e se estiver exercendo sua atividade profissional. Claro, ele tem esta garantia do sigilo da fonte. Mas se ele estiver praticando atos ilícitos, situações abusivas, ele vai ser investigado como qualquer pessoa. Ele só não tem o dever e tem a garantia constitucional, democrática, de não ser obrigado a revelar sua fonte. Agora, as fontes de jornalistas, é evidente que têm que ser investigadas. Por exemplo, vou dar um exemplo ao nosso telespectador, nossa telespectadora. Imagine que um chefe de uma organização criminosa passe uma notícia inverossímil, ou fática ou não, contra uma autoridade. Ele não vai ser investigado? Claro que vai ser. O chefe da organização criminosa tem que ser investigado. Ser fonte em si não é razão de imunidade nenhuma do ponto de vista jurídico. A imunidade, repito, é para o jornalista que não é obrigado a divulgar sua fonte. Agora, se ele estiver praticando atos ilícitos, se ele estiver praticando crime, se ele estiver suspeito de alguma coisa, ele também será investigado. Claro. Então, me parece que é uma coisa de equacionamento bem simples. Fugir disto é mera especulação política. Claro. Neste caso específico, eu não conheço os fatos, até porque me parece que está em sigilo, vi matérias de imprensa, há controvérsia, parece que a matéria dizia que Flávio Dino estaria usando carros oficiais, quando, na verdade, a razão da abertura do inquérito é que ele estaria sendo seguido no seu carro particular. E noto, a autorização de Alexandre de Moraes partiu de uma solicitação da Polícia Federal endossada pelo Ministério Público. Então, me parece que a Polícia Federal, que é um órgão que eu tenho em altíssima conta, a Procuradoria-Geral da República, que também tem em altíssima conta, e o ministro Alexandre de Moraes estão absolutamente harmonizados. Em síntese, portanto, respondendo à pergunta, fonte de jornalista pode ser investigado? Claro que pode. O que não pode acontecer é o jornalista ser obrigado a dizer quem é a sua fonte. Bortoleto, investigar fonte jornalística fere a Constituição?
Boa noite, Débora, José Eduardo Cardoso, todo mundo que nos acompanha pela CNN. Vou ter que fazer coro com o Zé e dizer que investigar a fonte jornalística, obviamente, não fere a Constituição. Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre o ocorrido para que a gente possa compreender, talvez, de onde vem o questionamento dessa investigação. O jornalista tem o direito constitucional preservado de não revelar a sua fonte. Como é que chegou a Polícia Federal na informação de quem é a sua fonte, quando requeriu deste jornalista o seu telefone celular? Ao quebrar as informações no telefone celular, constatou-se que a sua fonte era o ex-político Cotrim, adversário político histórico do ministro Flávio Dino. Sobre essa ótica, sobre essa percepção, não foi facultado ao jornalista nem o direito de preservar a sua fonte, porque o celular estava de posse da polícia que, fazendo a sua investigação, chegou à conclusão de quem era a sua fonte, ou seja, o sigilo foi quebrado no momento em que foi quebrado a utilização, o número do telefone dele, o aparelho telefônico, que lá chegou e constatou essa informação. Aprofundemos mais ainda sobre essas questões. A narrativa de defesa do ministro Flávio Dino diz que ele, em momento algum, estava usando de maneira irregular o carro oficial, e sim que ele estava sendo perseguido no seu carro particular. Então, vejamos, dentre a história ali narrada e todas as informações levantadas pelo jornalista, é bem o contrário do que tem a narrativa da defesa, que não se tratava de fazer nenhum tipo de busca e perseguição a carro particular e somente pelo uso indevido do carro oficial e que, obviamente, um jornalista investigativo só tem condição de averiguar algo que está investigando acompanhando o fato que ele está querendo narrar. Então, obviamente, para poder comprovar jornalisticamente a avaliação que ele estava fazendo, ele precisava percorrer este automóvel. Fato é o seguinte: ninguém está acima da lei ao ponto de não ser investigado, mas a maneira com a qual chegou até essa informação e os fatos de acusação ao ministro Flávio Dino são, obviamente, o contrário do que a defesa dele apresenta. Agora a gente vai para outra pergunta, começando contigo de novo, Cardoso. O STF deveria decidir sobre casos que envolvem ministros? Eu acho que há uma certa inversão aqui. Não é defesa de Flávio Dino. Flávio Dino pediu a abertura do inquérito, ele não está se defendendo de nada, ele está dizendo que estava sendo seguido num carro, tá certo? E ele pede uma apuração, a Polícia Federal faz essa apuração e detecta que quem estava seguindo era um jornalista, e aí quebra o sigilo e detecta o problema. O Flávio Dino não está se defendendo, ele pediu uma investigação, né? Então, nem está sendo ele acusado, ele deu uma notícia crime e que tem que ser apurado. Segundo, isso é muito comum. Eu me lembro de um episódio em que, por exemplo, um órgão de imprensa deu uma notícia de um processo sigiloso do inquérito da Polícia Federal. E a Polícia Federal começou a investigar como é que tinha chegado lá. E pegou os computadores daqueles policiais e viu um e-mail da fonte do delegado passando para o jornalista. É evidente que esse delegado foi demitido. Claro, eu estou investigando. Ou seja, dizer que eu não posso investigar os meios pelos quais um delito ocorre, isso é de uma complacência investigativa total. O que aconteceu? Flávio Dino pediu abertura do inquérito, a Polícia Federal investigou, viu essa situação e Flávio Dino não foi acusado. O que há é um jornalista que há uma suspeita de que ele recebe dinheiro para divulgar matérias a partir dos adversários políticos de Flávio Dino. A pergunta agora que a Débora faz, mas é o Supremo que tem que investigar, mas é claro que é o Supremo. Quem mais poderia investigar? Aliás, note-se, o inquérito ele é presidido pelo Supremo porque não há nenhum órgão acima no judiciário, na estrutura judicial brasileira que possa fazer. É a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal que investigam e um membro do Supremo é que comanda o inquérito. Por quê? Porque o ministro Supremo tem foro privilegiado. Quem queria investigar o juiz de primeira instância? O STJ? Não, só pode ser o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a situação é absolutamente tranquila, comum. Eu acabei de citar um fato em que a mesma coisa aconteceu contra um delegado da Polícia Federal que vazou informação para o jornalista. O jornalista não foi investigado em momento algum para ser obrigado a dizer qual é a fonte. Só que, efetivamente, ao se investigar os computadores que atuavam naquela situação, viram que aquele delegado havia mandado e-mail para o jornalista. Fechou. Foi ele.
Ele tem que ser punido, porque ele não podia ter quebrado o sigilo daquele caso. A situação é análoga, é a mesma, absolutamente a mesma, nenhuma irregularidade. Flávio Dino sendo seguido no seu carro ou algo parecido, eu não sei os fatos, está sob sigilo, né? Nós estamos lendo coisa da imprensa, pede a abertura do inquérito, o Polícia Federal detecta o problema, faz a busca e apreensão em quem estava investigado, ele não disse quem é a fonte, só que ao se constatar quem seria a hipotética fonte, se vai atrás do problema. Situação absolutamente legal, apoiada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal. Bortoleto, o STF deveria decidir sobre casos que envolvem ministros do STF? Entendo que a sua pergunta, Débora, ela não é técnica jurídica. Técnica juridicamente está cobertíssimo de razão, José Eduardo Cardoso, não há a quem decidir sobre casos que envolvem ministros, porque não tem uma instância superior ao Supremo Tribunal Federal. Foro é privilegiado, ali eles estão, privilegiados eles são de ter esse foro e ali vão ser julgados. A questão é uma questão moral, como que o STF investiga os seus próprios ministros? Qual é a cadeia dentro do jurídico perfeito para que isso não pudesse acontecer? Não temos, é isso que temos. O que temos é isso mesmo, é essa instância. Agora, obviamente, a gente tem que acreditar nas nossas instituições, independentemente das pessoas que, porventura, durante um determinado faixa de tempo, estejam dentro das instituições. Mas eu quero voltar um pouquinho só para poder deixar muito claro a minha... Quando eu falo defesa, sim. Flávio Dino tem defesa, sim. Ele fez a notícia crime e ele tem um advogado que o defende. É a defesa dele que efetivamente fez as observações que eu fiz e que estão no portal da CNN, inclusive. Fora isso, o que eu estou querendo aqui deixar claro é que existem duas narrativas. Existe a narrativa do jornalista e a narrativa do ministro Flávio Dino. Qual é a verdade? Eu realmente não tenho capacidade para poder julgar. Não só porque o inquérito corre em sigilo, como também não há uma apuração efetiva. Nós estamos no meio de um processo investigatório. Nós podemos, daqui a um tempo, formar opinião desde que a Polícia Federal, por exemplo, encontre na quebra do próprio telefone celular do mesmo jornalista indícios claros de utilização deste carro oficial por parentes do ministro Flávio Dino. Ou então vai encontrar única e exclusivamente, sob a alegação, inclusive da notícia crime do ministro Flávio Dino, de que não houve essa utilização e sim que ele estava usando o carro dele, que é particular, que é lícito, é dele, é particular, ele usa com quem quiser, empresta para a família, empresta para amigo, para quem ele achar que bem entende, o automóvel é dele. Mas é claro e evidente que nós não podemos formar juízo de valor até ter isso tudo. Porém, o que nós temos nesse momento são duas narrativas. Uma do ministro Flávio Dino, que conta, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, com o privilégio de direito constitucional dele, privilégio de poder ser julgado pelos seus pares e acompanhado pelos seus pares, e um jornalista que teve, através da utilização e da quebra do seu telefone celular, a informação eclodida de quem é a sua fonte jornalística. Vamos lá, mais uma para o debate. Cardoso, a investigação contra uma fonte jornalística pode impactar a imagem do STF? De forma nenhuma, isso é absolutamente normal. Como eu disse, juridicamente é rigorosamente certo. Apenas reitero, Flávio Dino tem um advogado que apresentou notícia crimes. Quando eu apresento notícia crimes, eu não atuo como defesa, eu atuo como advogado. Defesa tem quem está sendo acusado. Então, quando eu uso essa expressão, dá a impressão que Flávio Dino está sendo acusado. Não, tecnicamente não é isso. E, de fato, há duas versões. Mas quais inquéritos não têm duas versões? A do delituoso, aquele que pratica o delito, e aquele que pede abertura do inquérito. Isso é absolutamente normal. Quem vai julgar? Vai ter inquérito para isso, para verificar quem disse a verdade, se o Flávio Dino está dizendo a verdade, se o outro está dizendo a verdade, e aí depois o Ministério Público vai avaliar, arquivar o inquérito ou denunciar. Aí sim, quem for denunciado terá direito à defesa. Claro? Até agora, nós temos um inquérito em que Flávio Dino tem um advogado que pediu a abertura desse inquérito para esclarecer os fatos que ele narra. O outro nega. Isso acontece em qualquer inquérito. É absolutamente normal que isto ocorra. Como também é absolutamente normal que o Supremo
que é o órgão competente pela Constituição para esse tipo de apuração, realize o que fez, e no caso, a pedido da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Mudar isto significa tentar dar uma desqualificação ao Supremo Tribunal Federal, que só serve a interesses políticos daqueles que, evidentemente, estão descontentes com outras posturas do Supremo, como, por exemplo, ter sido muito duro, rigoroso e correto no enfrentamento da tentativa de golpe de Estado. Muitos estão muito insatisfeitos com isso, então tudo que Alexandre de Moraes faz, tudo que o Supremo faz é alvo de críticas, de especulação. Não, até quando a normalidade, a obviedade mostra que os fatos são rigorosamente corretos. Então, neste caso, pode haver a menor dúvida. Flávio Dino, não sua defesa, porque ele não está sendo acusado, ele pede a abertura de inquérito que está sendo realizado pelo Supremo Tribunal Federal e que está apurando alguém que pode ter praticado um delito. Praticou? Não sabemos. Vamos verificar e aguardar um inquérito para poder saber. Bortoleto, a investigação contra uma fonte jornalística pode impactar a imagem do STF? Impactar a imagem pode, mas não seria correto colocar peso negativo sobre um dever que o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público, a polícia, do modo geral, tem que fazer, que é o de investigar todo aquilo, porque ninguém está acima da lei. Questão de trabalhar narrativas para aí contaminar a visão que a população tenha do Supremo Tribunal Federal, pode acontecer, provavelmente será utilizado, mas eu tenho que deixar claríssimo que a minha opinião é que investigar todos devem e todos podem ser investigados. Mais uma vez, eu reafirmo, eu entendi tecnicamente toda a exposição que o José Eduardo Cardoso fez aqui, mas a notícia, a reportagem, a informação, o artigo preparado pelo jornalista acusa, sim, o ministro Flávio Dino de uma irregularidade. Ele fez, como autor, uma notícia-crime, tem um advogado que fez isso junto com ele, mas dentro dessas duas narrativas, um está acusando o outro. O jornalista tem plena convicção de que não fez nenhum delito, de que não percorreu nenhum caminho tortuoso, de que não fez nenhum tipo de perseguição a um bem privado do ministro Flávio Dino, e já muito pelo contrário, ele apresenta uma irregularidade de uso indevido de carro oficial pelo ministro Flávio Dino e por familiares. Disso ele vai, no momento adequado, e assim evoluindo as investigações, fazer a sua defesa. O ministro Flávio Dino diz o contrário, que quem fez isso ele nunca fez, ele está falando que ele nunca praticou esse tipo de crime, isso vai ter que ser averiguado, e que quem estava praticando o crime, sim, era o jornalista, que estava perseguindo ele em carro particular. Então, veja, dentro dessa perspectiva, nós temos duas acusações, nós temos duas defesas, os dois estão acusando, os dois estão se defendendo. Obviamente, o desenrolar disso tudo é a máxima que prevalece. Todo mundo pode ser investigado e é dever dos pares envolvidos aqui de investigar jornalista, ou seja lá quem for.